Minha força vem do Senhor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei. Vamos lá, queridos, eu vou fazer aqui, vou falar sobre, mais uma vez, sobre o Programa Nacional de Imunização. Porém, eu vou fazer a correção. Boa tarde, Lívia, linda. Vou fazer a correção de uma atividade, não é uma atividade, né? De um exercício que eu deixei lá no portal para a turma minha de enfermagem, tanto da aula de sábado quanto da aula de segunda e quarta. Eu deixei lá uma atividade com 2 questões, né, para ser corrigidas. Avisa sim, Lívia, avisa o pessoal lá, porque aí vai ficar salvo aqui, depois eu lanço no portal, tá? Para vocês. Jane, minha linda, saudade, tá? Aparece aqui na clínica pra gente conversar, bater um papo, traz uma Coca-Cola Light para mim beber, tá bom? Então, gente, eu coloquei lá pra gente conversar sobre 2 vacinas, não foi? Para pergunta sobre 2 vacinas, a HPV, que é a vacina do papilomavírus humano, e a vacina meningocócica C, que é a vacina que previne a meningite, tá? Lembrando que a vacina HPV, ela é uma vacina que faz parte do calendário vacinal do adolescente, não da criança, tá? Do adolescente, que é a partir dos 9 anos de idade que a gente vai falar aqui. E a vacina meningocócica C, que é a que previne meningite, ela faz parte, sim, do calendário vacinal da criança e do recém-nascido, ok? Só que a vacina HPV, que é a vacina de papilomavírus humano, tá? Ela não faz parte do calendário vacinal da criança, só faz parte do calendário vacinal do adolescente, né? Segundo o Programa Nacional de Imunização. E lá na pergunta, se eu não me engano, né? Diz assim, que é de acordo com as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações ou de acordo com o Programa Nacional de Imunização de 2017 e 2018, tá? Temos que ficar atento nas questões relacionadas às recomendações do protocolo. Qual o Programa Nacional de Imunização baseado em que ano? Porque Programa Nacional de Imunização e Protocolo de Imunobiológicos, eles vão mudando de acordo com o ano. Isso varia muito, né? Esses vão mudando paralelamente aos anos. Então, a pergunta da atividade está se referindo... Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Está se referindo, tá, às recomendações da Associação Brasileira de Imunização de 2017 e de 2018, tá? No calendário vacinal está previsto a vacinação da imunização contra o HPV, que é o humano papilomavírus, HPV, humano papilomavírus, de trás para frente, papilomavírus humano, e ela é recomendada para vacinar e imunizar meninos e meninas. Então, de acordo com as recomendações do Programa Nacional de Imunização e da Sociedade Brasileira de Imunização, de 2017 e de 2018, tá?
A vacina HPV contra papilomavírus humano, o vírus mais causador aí de câncer de colo uterino nas mulheres, ela está liberada no calendário vacinal do adolescente, tanto sexo feminino quanto sexo masculino, tá? E tinha lá todas as opções para ser seguidas. Então a pergunta foi baseada, né? Quem quiser tirar print aí depois de marcar, pode tirar print. Realmente quem tira print é a Mila, ela não entrou ainda, a Fabiana. Eu acho que é a Fabiana, eu chamo de Mila. Ela que entra e tira meus prints. Gi Caetano, linda! Então, de acordo com o protocolo, com as recomendações do Programa Nacional de Imunização de 2017 e 2018, como eu falei no início, fique atento a isso, né? O programa é de acordo, a pergunta sempre vai se basear no ano. Então aqui eu estou fazendo uma pergunta sobre a vacina de HPV do programa e das recomendações, né, nas brasileiras de imunização, ou Programa Nacional de Imunização, do imunobiológico, que é a vacina de HPV de 2017 e 2018. Então, de acordo com esse programa e essas recomendações, né, da Associação Brasileira de Imunização e o Programa Nacional de Imunização de 2017 a 2018, a vacina do HPV, ela faz parte do calendário vacinal do adolescente, né? Não faz parte do calendário vacinal da criança, e sim do adolescente, tanto o menino quanto a menina, o papilomavírus humano, que é o maior causador de câncer de colo de útero. Então, de acordo com essas recomendações e esse programa e esse protocolo de 2017 e 2018, essa vacina de HPV, né, que é indicada para meninos e meninas em esquema vacinal de 2 doses, tá? Com 6 meses de intervalo entre as doses, tá? Ela está recomendada para meninas iniciando 9 anos a 14 anos de idade e meninos de 11 a 14 anos de idade na sua faixa etária, tá? Então a vacina de HPV, de acordo com as recomendações, tá, da Associação de Imunização, o Programa Nacional de Imunização de 2017, 2018, tá? A vacina do HPV, ela faz parte do calendário vacinal do adolescente. Ela é indicada tanto para menino quanto para menina, tá? Para prevenção do HPV, que é causador de câncer de colo de útero, em um esquema de 2 doses consecutivas, tá? Com 6 meses de intervalo entre a dose. Então, se o menino vir aqui hoje tomar a vacina de HPV, ou a menina, eu vou agendar a segunda dose para daqui a 2 meses consecutivos para tomar, tá? Mas as doses, elas se iniciam na menina, na fase da adolescência, dos 9 até 14 anos de idade. Então, você tem aí, a menina tem de 9 anos a 14 anos de idade para tomar as 2 doses do HPV. O menino tem de 11 a 14 anos de idade para tomar a vacina do HPV, tá? Então, no calendário vacinal do adolescente, a vacina tem que ser dada do HPV em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade. Então, para quem respondeu lá, a número 1, letra A, acertou. A vacina do HPV é recomendada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos de idade, sendo ela administrada em 2 doses via intramuscular, e o intervalo das doses entre uma e outra é de 6 meses, tá? Agora, o paciente ou adolescente que ele é portador
do HIV, ele é soropositivo, tem o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, a faixa mais ampla, né? A faixa mais ampla desse adolescente que é portador de HIV, ou esse adulto que é portador de HIV, a faixa etária para ele tomar a vacina do HPV, ele tem que tomar por causa da doença oportunista, é de 9 a 26 anos de idade, tá? O paciente portador de HIV, se ele precisa, é adolescente, ele precisa tomar a vacina do HPV, né? Porque tem as doenças oportunistas. Então, a faixa etária mais ampla, mais adequada, de acordo com o protocolo do Programa Nacional de Imunização, é de 9 a 26 anos de idade, o paciente portador de HIV. E o esquema vacinal do HPV no paciente portador do HIV é de 3 doses, não é 2 doses. Né? O paciente que é soropositivo, nós vamos aplicar 3 doses do HPV, com intervalos, né? Da primeira dose para a segunda, 2 meses. Da primeira dose para a terceira, 6 meses. Então, se você aplica o HPV hoje, nesse paciente que é soropositivo, que está nessa faixa etária ampla de 9 a 26 anos de idade, você deu a primeira dose hoje, dia 19 do 10. Então, você vai marcar a segunda dose para daqui 2 meses. E vai marcar a terceira dose para 6 meses, contando a partir da primeira. Né? Então, a terceira dose que ele vai tomar do HPV, sendo portador de HIV, você vai contar, hoje é dia 19 do 10, então daqui a 6 meses a terceira dose. Daqui a 2 meses, a segunda dose do HPV, tá? Para pacientes portadores de HIV. Nos casos dos portadores de HIV, como eu falei. E é necessário eles apresentarem a prescrição médica do infectologista indicando a imunização contra o HPV, tá? Mas o HPV, a vacina do HPV é uma vacina que imuniza o adolescente, tanto menina quanto menina, a não adquirir o papilomavírus humanos, que é um dos causadores de câncer de colo de útero. Faz parte do calendário vacinal do adolescente. No adolescente, a dose é 2 doses, com intervalo de 6 meses entre as doses. A menina é vacinada com HPV a partir dos 9 anos de idade a 14 anos de idade. E o menino é vacinado com HPV de 11 a 14 anos de idade. Se o paciente é soropositivo, porque tem o HIV, a faixa etária é mais ampla, para ele tomar as doses do HPV é de 9 a 26 anos de idade, seguindo o esquema de 3 doses, tá? Com intervalos da primeira dose para a segunda dose, 2 meses. Da primeira dose para a terceira dose, 6 meses, tá? Caso os pacientes sejam portadores de HIV e apresentem a prescrição médica do infectologista dizendo que esse paciente necessita ser vacinado contra o HPV. Agora, ele não tem a prescrição médica do HPV, é portador é um soropositivo, está na faixa etária ampla, né, de 9 a 26 anos de idade e precisa tomar o HPV, infelizmente nós não podemos aplicar sem a prescrição médica o HPV, tá ok? Então a resposta da questão 1 lá, sobre a vacina do HPV, seria a letra A. Eu também coloquei uma pergunta sobre, né, a vacina meningocócica C, que é aquela que previne contra a meningite. E recentemente, né, o Ministério da Saúde notificou números, né, assim, de doses de algumas vacinas, e também de doses de reforço, né, de outras vacinas. Então, às vezes o Ministério da Saúde ele notifica
né, a Secretaria Municipal de Saúde e o Programa Nacional de Imunização daquele município sobre o número de doses utilizadas, o número de reforços das vacinas utilizadas, entre outras, né? E com base no calendário vacinal da criança, tá? A vacina da meningocócica C, que previne a meningite, faz parte do Programa Nacional de Imunização e, de acordo com o Sistema Único de Saúde, é uma vacina que está disponível, gratuita no Sistema Único de Saúde, tá? E o Programa Nacional de Imunização disponibiliza três, tá? 3 doses da vacina meningocócica C, que está no calendário vacinal da criança e na infância, tá? E ela é dada, a primeira dose é dada aos 3 meses, a segunda dose é dada aos 5 meses e o reforço da meningite aos 12 meses de idade, que pode ser aplicada antes da criança completar 5 anos, tá? Mas o Programa Nacional de Imunização, ele disponibiliza 3 doses da vacina meningocócica C, que é a vacina que previne a meningite na criança e na infância, que também faz parte de uma doença prevalente na infância, está dentro do programa AIDP. Então, de acordo com o calendário vacinal e o Programa Nacional de Imunização, a criança tem que ser imunizada com 3 doses da meningocócica C, que é a meningite. A primeira dose no calendário vacinal ela vai tomar com 3 meses de idade. A segunda dose vai tomar com 5 meses de idade. E o reforço, né, que não é a terceira dose, é reforço, ele vai tomar aos 12 meses de idade, mas também, claro, que tem que ser lembrado que pode ser aplicada esse reforço até a criança completar 5 anos, tá? O certo é ela tomar no calendário vacinal da criança, lá de acordo com o Programa Nacional de Imunização, a primeira dose com 3 meses, a segunda dose com 6 meses e o reforço com 12 meses. Caso ela não tome o reforço, só tomou a primeira dose, a segunda dose, a primeira com 3 meses, a segunda com 5 meses, a mãezinha tem até 5 anos de idade para estar dando esse reforço da meningocócica C, que é a meningite nessa criança, tá? Então lá se pergunta, foi feita essa pergunta, né? Julgue os seguintes itens, né? Nesse sentido, considera-se a sigla HPV, sempre que utilizada, se refere a papilomavírus humanos. Ok. Mas as primeiras doses da vacina, isso aí foi só para confundir, tá? A pergunta está aqui. As primeiras doses da vacina da antimeningocócica C, que é a meningocócica C conjugada, que protege a criança contra a meningite causada pelo meningococo C, tá? Devem ser aplicadas em 3 doses, devem ser aplicadas aos 3 e aos 6 meses de idade, e o reforço com 15 meses. Então aqui na questão está dizendo que a vacina da meningite, que é a meningocócica C conjugada, deve ser aplicada aos 3 meses, aos 6 meses e o reforço com 15 meses. Essa resposta está errada, porque a vacina da meningite ela tem que ser dada com a primeira dose com 3 meses, a segunda dose com 5 meses e o reforço com 12 meses de idade. Então, para quem colocou errado, acertou lá na atividade no portal. A outra turma que respondeu nos comentários, tá? As respostas, que eu tenho aqui a lista dos nomes,
da outra turma. Esses são os alunos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos só responderam para mim lá no comentário na aula passada da turma de segunda e quarta-feira à noite. Os demais não responderam. Então, com isso, quem não tem resposta, tem penalidade, né? E eu também quero tirar uma dúvida aqui, porque as pessoas ficam muito na dúvida sobre a DTPA e a DT, né? A DT, a vacina DT é a vacina antitetânica contra tétano. A DTPA, tá? É uma vacina contra difteria, tétano e coqueluche, tá? Ela está muito aparecida, a DTPA, no calendário vacinal da gestante. Vocês vão ver muito isso. A vacina DTPA, que é contra difteria, tétano e coqueluche, que não tem nada a ver com DT. A DT é antitetânica contra tétano, que faz parte do calendário do adolescente e do adulto. A DTPA também faz parte do calendário vacinal da criança, mas você vai ver muito ela e falar sobre ela no calendário vacinal da gestante, porque toda gestante tem que ser imunizada com a vacina DTPA, que é contra a difteria, que é contra tétano e contra coqueluche. E eu acho que tem essa perguntinha em alguma prova, não é isso? Então, a DTPA, ela é indicada, né, só para tirar dúvida, para quem tem dúvida sobre isso, para ser tomada na gravidez, porque estimula o organismo da mãe produzir anticorpos contra o tétano, contra a difteria e contra a coqueluche fetal. Então, a gestante tem que tomar a dose da DTPA na gestação. A partir da 20ª semana de idade gestacional, ela já pode entrar com a dose da DTPA contra a difteria e tétano e coqueluche, para estar estimulando o organismo da mãe, que é o organismo materno, a produzir, na verdade, anticorpos para combater, né, o tétano e a difteria e a coqueluche transmitida por via placentária para o feto, ou até mesmo ali na hora da quitação, a saída da placenta, tá? Então, espero eu ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Não é a primeira live de hoje, né? Eu já fiz uma, não foi? Uma que eu fiz. Então, eu vim aqui só para tirar essa dúvida de vocês, tá? Que geralmente as pessoas ficam, eu falei hoje anteriormente, mais cedo, nós falamos muito sobre a vacina do rotavírus humano, como é transmitida a vacina do rotavírus humano, então isso é muito importante. Lembrando também que num questionário que eu coloquei aí anterior, acho que foi o primeiro, que eu perguntei para conceituar sobre pré-natal de risco habitual. Pré-natal de risco habitual é aquele pré-natal realizado sem risco para materno e sem risco fetal. Pode ser feito de acordo com o protocolo do Programa da Saúde da Mulher na Clínica da Família, né, pelo Sistema Único de Saúde, onde essa gestante ela não possui nenhuma doença, nenhuma comorbidade que vai vir alterar ou interferir na evolução gestacional dela ou interferir no desenvolvimento do feto dela. Então, o pré-natal de risco habitual é um pré-natal feito em gestantes que não sofrem de nenhum tipo de doença, que venha prejudicar o desenvolvimento da gravidez ou prejudicar a vida da mãe ou prejudicar o desenvolvimento do feto. Aí é pré-natal de baixo risco. Agora, se a paciente tem algum tipo de patologia, tipo uma hipertensão, uma diabetes, uma anemia falciforme, um hipotiroidismo, hipertiroidismo ou qualquer doença cardiovascular ou qualquer outra doença que vai impedir a evolução da gestação, vai dar alteração materna e fetal, esse pré-natal não é de risco habitual, é um pré-natal de alto risco, então tem que encaminhar ela para maternidade de alto risco. Gislane fez uma pergunta
Professor, sobre a BCG, quando a criança não pode ser imunizada, como fica? O senhor vai falar ainda sobre isso? Vou falar sobre isso, tá? A criança, né, ela tem que tomar a vacina BCG, que é dose única, 0,1 ml, se eu não me engano, eu falei sobre isso, não foi? Dose única, 0,1 ml, ela tem que ser dada após o nascimento, geralmente é dada na maternidade, por via, se eu não me engano, eu falei para vocês, por via intradérmica, não é isso? Por via intradérmica. Quando a criança, ela apresenta algum tipo de alteração, Gislaine, que teve essa dúvida totalmente pertinente, quando a criança, ela tem algum tipo de alteração, né, no seu organismo, ou por baixo peso, ou por ter uma doença imunossupressora, ou está fazendo uso de drogas imunossupressoras, impedindo dessa criança ser imunizada com a vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose, a vacina Calmette-Guerin, ela não vai deixar de ser imunizada, tá? Mas nós, profissionais de saúde, vamos ter que orientar a mãezinha dessa criança a pegar uma prescrição médica de um pediatra ou um neonatologista ou do médico que está atendendo essa criança, que está fazendo acompanhamento da doença dessa criança, para que a gente possamos se respaldar e vacinar a criança contra a tuberculose e vacinar ela com a BCG. Não tem problema nenhum. Ela não vai deixar de ser imunizada. Ela vai ser imunizada. Só que existem algumas contraindicações, a qual eu falei numa live aí, eu não sei se eu expliquei, não foi isso? De umas contraindicações da vacina BCG, que não pode ser dada em alguns casos, principalmente doenças imunossupressora, artrite reumatoide, se eu não me engano, lúpus eritematoso disseminado, a pessoa faz uso, como eu falei, de uso de drogas imunossupressoras, né? Uso de drogas imunossupressoras, e ela precisa, não tem como ela ser imunizada com a vacina da BCG, porque está fazendo uso dessas drogas imunossupressoras, né? Ou tem uma doença que está interferindo. É bom, a gente vai imunizar, mas a gente tem que pedir para essa mãe pegar ali uma indicação, ou seja, uma prescrição do pediatra ou uma prescrição do médico que está tratando e está acompanhando essa criança e prescrevendo a indicação da BCG, independente da idade, tá, Gislaine? Independente da idade, a criança, a pessoa tem que ser imunizada com a vacina BCG, desde que tenha uma prescrição médica e uma orientação médica. Não tendo orientação médica, nem prescrição médica, não vai haver, né, aí a imunização. Agora, tendo prescrição médica, sem problema nenhum, tá? O médico está prescrevendo, é o médico que trata dessa criança, está prescrevendo aí a vacina da BCG, não tem problema nenhum, pode aplicar, porque você está sendo respaldado, tá? Para tá fazendo essa vacina nessa criança, independente da idade que essa criança tenha, ela tem que tomar a vacina BCG, né? Que ao nascer, é dose única. É a primeira vacina que aparece no calendário vacinal da criança, previne as formas mais graves de tuberculose, principalmente tuberculose miliar e meníngea, tá? Para quem quiser pesquisar aí, ó, pesquisa sobre tuberculose miliar ou meníngea, que é muito bom saber sobre isso. Mas espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês, né? Então, independente da idade, a criança tem que ser imunizada. Eu tô querendo achar aqui essa pergunta, não estou achando, Gislaine.
Eu lembro que eu fiz essa pergunta, né? A região de aplicação, nunca esqueça, que é a parte do deltoide direito, né? Deltoide direito, a vacina, o deltoide direito, 0,1 ml via intradérmica. Espero que eu tenha conseguido esclarecer a dúvida de vocês. A gente já estava perguntando isso há bastante tempo. Eu até comentei com a Lívia ou com a Adriel, se eu não me lembro, que eu achei uma pergunta muito pertinente, né? Assim, muito interessante. Muitas pessoas não têm essa dúvida, mas independente da idade, tá? Independente da contraindicação, independente do uso da medicação ou não, se o paciente apresentar ou a mãe apresentar para você a prescrição médica do médico que acompanha essa criança que tem essa doença, que realmente a doença está impedindo dela tomar a vacina, mas o médico prescreveu a indicação que está prescrito e assinado pelo médico, você pode imunizar essa criança ou essa pessoa, independente da idade, para que ela venha, né, se prevenir das tuberculoses mais graves, que é a miliar e meningia. Lembrando que, às vezes, o paciente também, gente, portador de HIV, que é soropositivo, né, por ele ter a imunidade muito diminuída, né, uma depressão do sistema imunológico, ele pode também futuramente adquirir essa doença respiratória chamada tuberculose, né, porque o HIV ele não mata, né, ele diminui o sistema imunológico da pessoa, fazendo que nossas células leucócitas ficam indefesas, e com isso nós não produzimos imunidade, que são anticorpos, para se defender das bactérias e dos vírus, fazendo com que o meu corpo fique fragilizado, com diminuição do sistema imunológico, diminuição das células leucócitos, e favorecendo assim eu pegar uma doença oportunista. E é isso que o HIV faz. Então eu vou morrer da doença causada pelo HIV. E muitas das vezes, aqui, Gislaine, para você que teve essa dúvida, muitas das vezes o paciente, mesmo ele fazendo um tratamento no programa de infectologia da Clínica da Família, ou no programa de infecções sexualmente transmissíveis, mesmo tomando o coquetel, né, para diminuir a carga viral, né, do HIV, o médico tisiologista, que é o médico que cuida de tuberculose, no programa de tisiologia da Clínica da Família, que é o pneumologista, ou até mesmo o infectologista desse paciente com HIV, vai indicar ele a tomar uma dose da BCG, independente se ele já tomou na infância e tem a marquinha. Ele vai tomar uma dose da BCG, porque é necessário que ele tome a dose da BCG por ser soropositiva e não vinha pegar uma doença oportunista, chamada tuberculose, futuramente, tá? Isso acontece. A pessoa com soropositiva, né, ela tem que ser imunizada com a BCG. A gente fala, tem que dar um reforço da BCG, independente se ela tomou na infância ou não, porque ela pode adquirir essa doença oportunista, que é a tuberculose. Mas eu quero que vocês leiam aí sobre as formas mais graves da tuberculose, que é a tuberculose, né, miliar e meningia. Por isso a criança... Carleide Claire, um beijo para você, morrendo de saudade de você, minha linda ex-aluna maravilhosa, né, que cantava junto comigo, Léa Mendonça, lembra? Dentro da sala de aula, maravilhosa. Então estudem um pouquinho sobre tuberculose miliar e meningia, que são as formas mais graves da tuberculose. Então, para isso, a criança toma a vacina BCG para prevenir as formas mais graves da tuberculose. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Espero que eu tenha conseguido responder lá as duas questões de HPV e da vacina de meningite e ter tirado uma duvidazinha aí,
da vacina de DTPA, usada na gestante para prevenção de difteria, tétano e coqueluche, que imuniza a criança e estimula o corpo da gestante a produzir anticorpos para combater a doença chamada difteria, tétano e coqueluche fetal, e deve ser administrada na gestante a partir da 20ª semana de idade gestacional. Essa vacina de DPA está incluída no cartão vacinal da gestante, tá bom? Muito obrigado. Turminha de enfermagem mais tarde tem prova para vocês, então estudem. Aproveite que eu tirei um pouco do dia do meu trabalho aqui para poder estar fazendo essas orientações para vocês. Então, bom estudo, até mais, pessoal da 55. Um beijo, obrigado pelas atividades sábado passado, tá bom? Fiquem com Jesus e até breve.